Bom, continuando aqui. Legal. Vou esperar vocês voltarem aqui, todo mundo. Tô de volta. Legal. Legal aí, gente? Acabou a bateria do meu celular. Ainda bem que eu tenho o Periscope instalado no meu iPad. Tá bom, tá bom. Vou repetir a oração. Não, foi o meu aqui. Vou esperar só um minutinho para todo mundo voltar. Ficar de ladinho aqui. Bom, gente, me perdoe aí, acabou a bateria do meu celular e ele tá carregado. Vou até mostrar para vocês aqui como é que tá a situação. Cadê o bichão aqui? Ó, aqui, ó. Ele tá com o carregador ligado aqui, ó. Todo arrumadinho no meu tripé, mas acabou a bateria dele mesmo assim e interrompeu. Mas eu vou repetir então. Legal? Mais um minutinho, a turma tá entrando aí. Legal, gente. Então tá. Então é isso aí. Então, porque muitas vezes você está ensinando a palavra de Deus, você está dando um aconselhamento, você está dizendo para a pessoa, mas ela não consegue vencer porque tem uma pressão muito forte de demônio na mente dela, injetando dúvida, medo, incredulidade, tentações, desejos errados, pensamentos errados. A mente da pessoa está uma Babilônia. Então, nesse momento, você bota a mão na cabeça da pessoa, vai orar em nome de Jesus. Eu repreendo esse tipo de pensamento, eu repreendo essa tentação, eu repreendo esse demônio que está trabalhando na mente dela. E olha, quando você bota a mão, você está transferindo fogo, autoridade, e está anulando essa força maligna. Tá ok, gente? Eu entrei agora aqui aberto, tem muita gente que está me assistindo aqui, que não faz parte dessa aula privada, mas não tem problema não. Nós estamos no final, para quem está entrando aí, está no final da nossa aula privada de batalha espiritual na mente. Você teve sorte aí de entrar porque eu abri, a aula travou, eu abri novamente o vídeo e esqueci de reservar os alunos. Mas fique à vontade aí, aproveite, não tem problema. Seja bênção na sua vida. Então, em primeiro lugar, para libertar uma mente, palavra de Deus, ensino da palavra, conversar sobre a palavra. Segundo lugar, imposição de mãos, repreendendo o espírito que atua na mente da pessoa e ministrando sobre essa vida. Terceiro lugar, ainda com imposição de mãos, ore e ministra sobre essa pessoa a mente de Cristo. A mente de Cristo é o pensamento do céu, da mesma maneira que o demônio estava interferindo na mente dessa pessoa, agora é o próprio Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então você vai orar, vai dizer, eu profetizo um ministro sobre essa pessoa, a mente de Cristo, as vontades de Cristo, os desejos de Cristo, os pensamentos de Cristo, a visão, o entendimento de Cristo. E se sentir à vontade, meu querido, ore para que essa pessoa receba o batismo com o Espírito Santo. Se ela tiver aceitado Jesus, é claro, ore para que o Espírito Santo inunde, preencha a mente dela. Isso daí é muito importante, tá bom? Essas duas orações. E aí você vai transformar essa pessoa num discípulo. Não apenas fazer uma oração de libertação. Você vai transformar num discípulo, vai caminhar com ela, vai acompanhá-la, vai ajudar a essa pessoa a ter um comportamento digno de alguém que tem a mente liberta. Tá ok? Então, para finalizar, tem um versículo bíblico muito profundo que está em Hebreus capítulo 8, versículo 10, que está escrito o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração eu as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Olha que tremendo. Deus está dizendo que faz uma aliança conosco. Vai imprimir na nossa mente as suas leis. E as inscreverá na nossa mente. Então você pode ministrar sobre a sua vida, sobre a vida de uma pessoa. Senhor, eu profetizo que as suas leis vão ser impressas na minha mente, na mente dessa pessoa. Eu profetizo que a partir desse momento a mente dessa pessoa é uma mente do céu, de maneira que esses pensamentos vão gerar sentimentos do céu. Esses sentimentos vão gerar comportamentos e ações celestiais. Amém, gente? Ok?
Então isso daqui são as etapas aí da ministração, são alguns versículos sobre batalha espiritual na mente, que nós podemos, como de costume, esmiuçar lá no nosso grupo do WhatsApp. E eu quero deixá-los aí abertos para colocar qualquer tipo de pergunta. Eu quero deixá-los abertos para colocar qualquer tipo de pergunta no nosso grupo. Ministro, dia 7, Marcos, estarei ministrando sim. Vai ser um dia inteiro de ministração. Perguntem lá no grupo, tá, pessoal? E quinta-feira eu vou ter uma aula especial às 22h30 sobre como o diabo usa a alimentação para interferir nas mentes. Bom, continuando aqui. Legal. Vou esperar vocês voltarem aqui, todo mundo. Tô de volta. Legal. Legal aí, gente? Acabou a bateria do meu celular. Ainda bem que eu tenho o Periscope instalado no meu iPad. Tá bom, tá bom. Vou repetir a oração. Não, foi o meu aqui. Vou esperar só um minutinho para todo mundo voltar. Tá de ladinho aqui. Bom, gente, me perdoe aí, acabou a bateria do meu celular. E ele tá carregado. Vou até mostrar para vocês aqui como é que tá a situação. Cadê o bichão aqui? Ó. Aqui, ó. Ele tá com o carregador ligado aqui, ó. Todo arrumadinho no meu tripé. Mas acabou a bateria dele mesmo assim. E interrompeu. Mas eu vou repetir, então. Legal? Mais um minutinho, a turma tá entrando aí. Legal, gente. Então tá. Então é isso aí. Então, porque muitas vezes você está ensinando a palavra de Deus, você está dando um aconselhamento, você está dizendo para a pessoa, mas ela não consegue vencer porque tem uma pressão muito forte de demônio na mente dela, injetando dúvida, medo, incredulidade, tentações, desejos errados, pensamentos errados. A mente da pessoa está uma Babilônia. Então, nesse momento, você bota a mão na cabeça da pessoa, vai orar em nome de Jesus. Eu repreendo esse tipo de pensamento, eu repreendo essa tentação, eu repreendo esse demônio que está trabalhando na mente dela. E olha, quando você bota a mão, você está transferindo fogo, autoridade, e está anulando essa força maligna. Tá ok, gente? Eu entrei agora aqui aberto, tem muita gente que está me assistindo aqui, que não faz parte dessa aula privada, mas não tem problema não. Nós estamos no final, para quem está entrando aí, está no final da nossa aula privada de batalha espiritual na mente. Você teve sorte aí de entrar porque eu abri, a aula travou, eu abri novamente o vídeo e esqueci de reservar os alunos. Mas fique à vontade aí, aproveite, não tem problema. Seja bênção na sua vida. Então, em primeiro lugar, para libertar uma mente, palavra de Deus, ensino da palavra, conversar sobre a palavra. Segundo lugar, imposição de mãos, repreendendo o espírito que atua na mente da pessoa e ministrando sobre essa vida. Terceiro lugar, ainda com imposição de mãos, ore e ministra sobre essa pessoa a mente de Cristo. A mente de Cristo é o pensamento do céu, da mesma maneira que o demônio estava interferindo na mente dessa pessoa, agora é o próprio Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então você vai orar, vai dizer, eu profetizo um ministro sobre essa pessoa, a mente de Cristo, as vontades de Cristo, os desejos de Cristo, os pensamentos de Cristo, a visão, o entendimento de Cristo. E se sentir à vontade, meu querido, ore para que essa pessoa receba o batismo com o Espírito Santo. Se ela tiver aceitado Jesus, é claro, ore para que o Espírito Santo inunde, preencha a mente dela. Isso daí é muito importante, tá bom? Essas duas orações. E aí você vai transformar essa pessoa num discípulo. Não apenas fazer uma oração de libertação. Você vai transformar num discípulo, vai caminhar com ela, vai acompanhá-la, vai ajudar a essa pessoa a ter um comportamento digno de alguém que tem a mente liberta. Tá ok? Então, para finalizar, tem um versículo bíblico muito profundo que está em Hebreus capítulo 8, versículo 10, que está escrito o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente
imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração eu as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Olha que tremendo. Deus está dizendo que faz uma aliança conosco. Vai imprimir na nossa mente as suas leis. E as inscreverá na nossa mente. Então você pode ministrar sobre a sua vida, sobre a vida de uma pessoa. Senhor, eu profetizo que as suas leis vão ser impressas na minha mente, na mente dessa pessoa. Eu profetizo que a partir desse momento a mente dessa pessoa é uma mente do céu, de maneira que esses pensamentos vão gerar sentimentos do céu. Esses sentimentos vão gerar comportamentos e ações celestiais. Amém, gente? Ok? Então isso daqui são as etapas aí da ministração, são alguns versículos sobre batalha espiritual na mente, que nós podemos, como de costume, esmiuçar lá no nosso grupo do WhatsApp. E eu quero deixá-los aí abertos para colocar qualquer tipo de pergunta. Eu quero deixá-los abertos para colocar qualquer tipo de pergunta no nosso grupo. Ministro, dia 7, Marcos, estarei ministrando sim. Vai ser um dia inteiro de ministração. Perguntem lá no grupo, tá, pessoal? E quinta-feira eu vou ter uma aula especial às 22h30 sobre como o diabo usa a alimentação para interferir nas mentes e nos comportamentos das pessoas. Vai ser muito forte. Bom, tem alguns minutinhos aqui para esclarecer suas dúvidas. Quem tiver dúvida aí, aproveite para perguntar. Estou aqui à disposição de todos vocês. Temos vários espectadores agora. Foram 29 nessa segunda parte da aula aqui. E esse vídeo, se Deus permitir, eu conseguirei colocá-lo lá na nossa plataforma online, para que vocês possam estar assistindo o replay, tanto da primeira parte que eu fiz pelo celular, e essa segunda parte que eu fiz agora pelo iPad. Ok, gente? Então, podemos finalizar? Estão me ouvindo bem aí? Bom, Josimar está perguntando, é bom, por exemplo, no caso, pedir o pastor para orar por você? Josimar, você pode orar por você mesmo. Você pode orar declarando que a sua mente é livre, que a sua mente é liberta. Quando nós aprendemos a fazer essas orações, nós já estamos dizendo para a nossa mente que nós estamos no controle. Então, eu aconselho que você guerreie sozinho, se tranque no quarto, ore, repreenda, profetize, assuma o governo da sua própria mente. Claro que não tem problema nenhum você pedir para o pastor orar por você, mas trabalhe isso daí. A mão pode pôr uma na cabeça e outra na nuca? Sim, não tem problema nenhum. Pode colocar uma mão na cabeça e outra na nuca. Mais alguém? Nesse caso, posso ministrar declarando a palavra? Ótimo. Ótima ministração. Botar a mão e profetizar alguns versículos bíblicos é importante. Geralmente o pessoal bota a mão na nuca para, caso a pessoa vá cair no chão, ali é um bom lugar para segurar. Só por isso. Eu faço muito isso, mas eu não encosto a mão na nuca. Eu deixo ela um pouquinho afastada. Se a pessoa por acaso cair, a minha mão já está ali atrás para segurá-la. O importante, gente, é nós entendermos que nós temos o controle da nossa mente. Nós temos o governo da nossa mente. Então, isso é o principal. Esse negócio de, eu não estou conseguindo vencer isso, eu não estou conseguindo mudar o meu pensamento. Nós só não conseguimos quando nós aceitamos isso. Deus nos deu uma mente muito poderosa. Então, esse curso ele se divide em duas partes. Dois conceitos fundamentais. O primeiro, se você entender que os seus comportamentos são resultados da sua mente, você vai querer mudar a sua mente antes de mudar seus comportamentos. Segundo, se você entender que você tem controle sobre seus pensamentos, automaticamente você vai ter mais vontade, mais força de vontade de mudar os seus pensamentos. Ok? O maior demônio não é aquele que vem do lado de fora, é aquele que está dentro de nós e que carregamos conosco, que é a nossa própria pecaminosidade, a nossa
própria concupiscência, o nosso próprio desejo sujo. Esse nós mesmos precisamos enfrentar e vencer. Eu tenho certeza que vocês, depois desse curso, não vão aceitar mais o governo do medo, da incredulidade, da dúvida, da procrastinação, da fraqueza, né, da preguiça, do ódio, da mágoa, da vingança, do desespero. Isso não pertence a nós. Nós somos pessoas que temos os pensamentos corretos, porque sabemos que um pensamento errado pode gerar comportamentos terríveis e catastróficos que nós vamos certamente nos arrepender disso. Amém, gente? Então eu aguardo vocês novamente aí, pessoal da turma do Mindset. Eu aguardo vocês quinta-feira às 10h30. Peço perdão para o pequeno atraso hoje. E eu quero lembrar para vocês que hoje eu lancei um novo curso. Esse curso todos os dias tem vídeo novo. A começar de amanhã, todos os dias tem vídeo novo. É um curso chamado Inteligência Emocional, que vai aprofundar tudo que eu falei aqui no Mindset, mas vai aprofundar muito. Então, se tiverem dúvida sobre como adquirir ou o que tem nesse curso do Inteligência Emocional, me chamem lá no WhatsApp ou no Telegram e me perguntem. E vocês vão querer fazer esse curso. Vai ser revolucionário na vida de vocês. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.